Bom dia, turma! Então, bem-vindos à nossa aula 1 de Geografia do quinto ano, do nosso módulo 1, do dia 27/5. Hoje nós vamos começar com os pontos extremos do Brasil. Então, localizem no livro de vocês a página 337. Mantenham também estojo bem pertinho para qualquer anotação que vocês tenham que fazer, ok? Então, vamos lá? Já ouviram falar de pontos extremos do Brasil? Não, né? Vocês vão ver que vai ser super fácil. Então, vamos conhecer um pouco mais desse capítulo e tirar todas as nossas dúvidas. Pontos extremos do nosso território brasileiro. O Brasil apresenta uma grande diversidade de riquezas naturais. Muitos países não possuem a metade da biodiversidade que é possível encontrar no Brasil. A grande extensão de terras do território nacional é delimitada pelos pontos extremos. Existem 4 marcos naturais que marcam esses limites. Nós vamos observar pelos nossos mapas. Então, aqui, a página do nosso livro, ok? Brasil, crescimento urbano e organização territorial. O crescimento da população e o desenvolvimento das atividades econômicas no Brasil ao longo do nosso tempo contribuíram para a organização territorial do nosso país. Então, destaca-se também nessa organização a expansão urbana ocorrida principalmente após a década de 1960. Então, quando a maior parte da população brasileira passou a viver nas cidades. Então, vocês vão observar nos mapas a seguir o crescimento dessa cidade com mais de 100 mil habitantes. Então, turma, observem aqui o ponto extremo, que é aqui, ó, o início do nosso, aqui embaixo, do nosso país, até o ponto mais alto dele. Estão conseguindo ver as demarcações? Ok, isso foi em 1940. 1980, observem como foi demarcado. Teve um aumento populacional que isso acabou mudando um pouco o nosso cenário. Observem os pontinhos vermelhos que temos aqui. Estão conseguindo ver? Agora, em 2010, observem como que essa mudança no nosso ponto mais alto com o nosso ponto mais baixo mudou um pouco a nossa maneira de observar. Viram? Então, vamos dar continuidade. Então, no Brasil, a localização, limites, pontos extremos e a distância. Então, aqui, ó, Arroio do Chuí, Rio Grande do Sul. Aqui, ó, divisa com o Uruguai, que é essa pontinha que a gente tem aqui. Tá vendo? Até o nosso limite aqui, ó, Guiana, Suriname, que tem aqui em cima, ó, estão vendo? Pertinho da Venezuela. Então, esses são nossos pontos extremos do Brasil. Só que nós também temos ele de um ponto ao outro, que começa aqui, ó, Serra da Contamana, no Acre, aqui, ó, que faz a divisa com o Peru, até a nossa Ponta dos Seixas em Pernambuco, que é o nosso ponto mais extremo também. Ok? Então, nesse meio tempo, a gente também tem a demanda populacional. Então, a gente tem que ficar bem atentos a isso, porque ele vai demarcar também a nossa quantidade populacional em cada estado que varia. Então, pelo conceito, temos a regionalização, que é a divisão de um espaço ou território em unidades de área que apresentam um certo número de características comuns que a individualizam. Os critérios para a regionalização são vários. Nós temos físicos, políticos e socioeconômicos, ok? Ou seja, lá no nosso mapa vocês viram que cada estado tem uma demarcação. E por essa demarcação que a gente consegue fazer a contagem populacional. Nós temos também histórico das divisões regionais. Eu pesquisei um pouquinho sobre isso para poder colocar aqui para ficar mais fácil para vocês entenderem também.
A República Federativa do Brasil, segundo a Constituição Federal de 1988, compõe-se de 27 unidades político-administrativas, ou seja, nossos estados, sendo 26 estados e um Distrito Federal, onde se localiza a sede do nosso governo federal, lá em Brasília. Na fase do Brasil agroexportador, desde o descobrimento até 1930, o poder político esteve o tempo todo controlado por um pequeno grupo que detinha também o poder econômico, seja no período colonial, no Império ou na primeira fase da nossa República. Ou seja, toda a nossa história, as nossas regiões tiveram uma certa limitação. Então, eles sempre controlaram tudo que o Brasil tinha que ser feito. Então, as transformações ocorridas com a Revolução de 1930 provocaram necessidades inéditas na forma de organizar o nosso país. Tornava-se necessário conhecer o nosso território com seus recursos naturais, suas áreas favoráveis à nossa economia e suas áreas com problemas. Era preciso ainda conhecer melhor a população e seu potencial de consumo e trabalho, ok? Então, divisão política atual. Observem nesse gráfico, turma, como que está dividido o nosso país. Observaram? Então, ele tem região norte, nordeste, centro-oeste, sudeste e sul. Cada cor representa uma região. Atualmente, continha em vigor essa proposta de 1970. Apenas algumas alterações foram feitas até hoje. Em 75, o estado da Guanabara foi transformado em um município do Rio de Janeiro. Em 79, Mato Grosso foi dividido, dando origem ao estado do Mato Grosso do Sul. Então, nós temos Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Na verdade, eles eram um único lugar, mas aí, devido à política, foi dividido. Então, a Constituição Federal de 1988 dividiu o estado de Goiás e criou o estado de Tocantins, que foi incluído na nossa região norte. Com o fim dos territórios federais, que seria lá Rondônia, por volta de 1982, Roraima por volta de 88 e Amapá em 88, tornaram-se estados e Fernando de Noronha foi anexado ao estado de Pernambuco, ok? Então, alguns lugares que eram muito grandes, eles fizeram a divisão, formando um outro estado e encaixando esse estado numa nova região do país, ok? Entenderam até aí, né? Tá fácil por enquanto. Então, vamos lá. Características da organização territorial. Primeiro, administradores e funcionários tornam-se especialistas em seus territórios, ou seja, tem que ter uma administração que controle cada estado para que não fique muita bagunça. Porque imagina, um só tentando controlar todos os estados, todas as cidades, todos os bairros, todas as ruas, não tem como ter um controle 100%. Então, foi desmembrado para ter um potencial de cuidado melhor pelo Estado. Potencial de treinamento de mão de obra com visão de diferentes culturas regionais, que foram as nossas secretarias. Secretaria de Desenvolvimento, Secretaria Agrária, Secretaria de Saúde, a nossa Secretaria de Educação. Foi dividido para que ficasse mais fácil cada um cuidar de um termo diferente. Possível confusão de responsabilidades em casos de diferentes produtos e clientes na mesma região. Ou seja, naquele tempo era criado várias secretarias, várias delas faziam a mesma função, só que quando surgia algum problema, uma jogava para outra e ninguém resolvia. Por isso que teve muito corte referente a isso. Eles extinguiram muitas secretarias exatamente para focar tudo em uma só, para que ficasse mais fácil
ter uma administração melhor sobre o estado, ok? E também dificuldades em estabelecer se a administração deve ser centralizada ou descentralizada. Então, naquele tempo teve muita discussão se o território deveria ser comandado por uma única pessoa ou ter as secretarias. Então, nisso, chegaram num acordo que cada região deveria ter o seu próprio governante, seu próprio prefeito, para poder sair um pouquinho, quebrar e dividir as funções da cidade, ok? Então, a organização territorial está predominantemente voltada para o seu ambiente territorial, seja norte, centro-oeste, nordeste, sudeste e sul, ok? Então, aqui nós temos novamente para vocês poderem rever a divisão que eu falei para vocês, ó, cada estado, cada tem seu governante, o seu prefeito, para a gente poder dar continuidade. A inter-relação entre cidades. As cidades podem ser diferentes quanto ao número de habitantes ou quanto à expansão territorial, e elas também se caracterizam de acordo com as atividades econômicas de maior destaque do município. Por exemplo, Goiás, ele se destaca pelo quê? Pela criação de tomate. Então, todo mundo que fala assim, Goiás já relaciona com o tomate. Então, cada lugar a gente tem uma coisa diferenciada para poder distinguir. Então, cada uma dessas cidades tem uma importância e exerce influências diferentes sobre diversos centros urbanos. Essa inter-relação entre as cidades é conhecida como hierarquia urbana. Por exemplo, aqui a paisagem da cidade de Rondônia, que tem cerca de 65.757 habitantes. Ela é um exemplo de cidade pequena. Ela é considerada pequena pela quantidade populacional, porém a organização da cidade é excelente. Paisagem da cidade de Londrina, que tem 563.943 habitantes. Também é um exemplo, só que de cidade média. O porte dela já é diferenciado. Ela tem um pouco mais de empresas, então a organização dela é um pouco mais sofisticada. Então aqui, ó, as paisagens da cidade de Curitiba, que tem cerca de 1.917.183 habitantes. Ela é um exemplo de cidade grande, ok? Algumas cidades apresentam atividades industriais e de comércio muito desenvolvidas. Assim, moradores das cidades vizinhas geralmente buscam oportunidades de emprego nesses centros urbanos. Há cidades que estabelecem relações com outras cidades devido à importância da diversidade de serviços que oferecem. Dessa maneira, moradores de cidades próximas comumente utilizam serviços desses centros urbanos. Vamos conhecer no esquema a seguir o exemplo da inter-relação entre Rolândia, Londrina e Curitiba, localizadas no estado do Paraná. Os moradores do município de Rolândia contam com um comércio básico que supre suas necessidades diárias. Pode ser um mercadinho de esquina, a padaria do seu José. Então, isso é as necessidades diárias que a gente pode contar. Quando precisam de produtos diferenciados ou serviços especializados, como consultas com médicos especialistas ou exames de elaborados, procuram a cidade de Londrina, porque na cidadezinha deles às vezes não tem esses médicos. Muitos moradores de Rolândia, até mesmo de Londrina, procuram a cidade de Curitiba para obter formação educacional ou profissional mais avançada, assim como para acessar serviços médicos, financeiros, culturais e de lazer ainda mais diversificados, ok? Aqui nós temos duas perguntinhas, ó. Estão vendo? São orais, então a gente não vai precisar escrever. Conversem com a mamãe e com o papai. Com a mamãe e com o papai sobre o que a gente pode responder. A área urbana do município em que você mora é semelhante a qual das mostradas acima? Pensem com a mamãe e com o papai
Qual daquelas fotos que eu mostrei se assemelha à nossa cidade? Como ocorre a relação entre a cidade em que você mora e as cidades vizinhas? Converse com o professor ou com colegas e depois vocês vão fazer uma listagem de alguns exemplos, ok? Aqui nós temos que preencher, temos que responder. Os moradores do município em que você vive encontram as necessidades localmente ou precisam se deslocar para outras cidades? Responda de acordo com as citações apresentadas a seguir. Então, ó, aqui vocês têm. Para adquirir produtos de consumo diário, como carne e hortaliças, vocês precisam ir para muito longe, se deslocar para uma outra cidade? Aí vocês vão escrever aqui. Para realizar tratamentos médicos especializados, precisam ou não? Aí vocês vão escrever no rosinha aqui. Para trabalhar, muitas pessoas acabam tendo que ir para outros municípios trabalhar, então quem sabe a mamãe e o papai também não precisem. Para ir ao cinema, ó. E para cursar a universidade, aqui embaixo, tudo bem? Vocês vão preencher e depois vão me mostrar como que ficou. Aí temos aqui, ligue corretamente as informações dos quadros a seguir. Temos giro da Terra em torno do Sol, tem a duração de um dia, tem a duração de um ano, movimento de translação, movimento de rotação, giro da Terra em torno de si mesma, dá origem às estações do ano, dá origem aos dias e às noites. Então, vocês vão ligar esses daqui de cima e esses aqui de baixo ao que é translação e rotação. Então, isso daqui vocês aprenderam lá no segundo ano. Que o que é uma rotação? O que é uma translação? Alguém lembra? Hein, gente? Vamos lá. Movimento de translação. O que é o movimento de translação? É o movimento do quê? Não vou dizer a resposta porque eu sei que vocês sabem, porque eu volto daqui a pouco com essa correção e aí a gente vai saber o que é. Então, vamos lá. Eu sei que vocês sabem, vocês vão conseguir acertar. É só ligar. Eu tô doida aqui para contar para vocês, mas se eu contar, vai ficar muito fácil. Então, eu vou deixar vocês pensarem um pouquinho, tá bom? Siga o sentido das setas e forme as palavras e escreva-as. Vocês vão seguir, ó, cada setinha e escrever aqui, ó, na frente o que cada uma significa, ok? E depois, com as palavras que você formou acima, vocês vão escrever uma frase com a definição de meridianos e paralelos da Terra, ok? É meio complicado esse, né, turma? Pinte nos mapas a seguir conforme as cores da legenda. Nós temos aqui, ó, amarelo e azul. Não, e verde, desculpa, gente. E aqui, amarelo, não, laranja e vermelho. Vocês têm que pintar aqui no nosso mapa aonde cada um representa, ok? Escreva o nome do ponto extremo do Brasil localizado no extremo norte, extremo sul, extremo leste e extremo oeste. Olhem no nosso mapa lá que eu deixei, que vocês vão identificar rapidinho aonde fica cada extremo. Pede para a mamãe voltar depois da nossa videoaula e mostrar para vocês um mapa preto e branco que eu mostrei. Lá vocês vão achar a resposta rapidinho, ok? Decifre os enigmas a seguir para descobrir uma pergunta e depois copia e a responda. Aqui, ó, temos os desenhos que vocês têm que tirar a palavrinha e acrescentar outras, ó, para formar a nossa frase aqui. Eu quero ver quem vai ser mais esperto e responder essa rapidinho. Observe no mapa a página 338 e responda as questões a seguir, ok? Qual estado está ao sul de Santa Catarina e imediatamente ao norte desse estado? Vocês vão colocar aqui. Qual estado está norte do Pará? Então, aqui, ó, vocês vão colocar aqui. Qual estado está imediatamente ao oeste do estado de Goiás? E vocês vão pôr aqui,
ok? Utilizem os mapas que eu mostrei. Observe as imagens de satélite a seguir e assinale com um X as informações corretas sobre as transformações ocorridas entre os dois momentos registrados. Nós temos a foto A e a foto B. O que tem de diferente aqui, ó, nessa figura? O que teve de mudança para essa nossa nova foto? Faça um X na onde que tem a informação e depois, olha, vamos responder aqui. As imagens registradas mostram as transformações ocorridas em um período de 33 anos? Na imagem B, é possível observar que a vegetação sofreu muitas transformações com relação à imagem A, ou os rios não passaram por transformações, os dois movimentos mostrados nas imagens, ok? Então, por hoje é só, turminha. Lembre-se que se tiverem dúvidas, basta me chamar pela plataforma ou pelo nosso grupo do Zap. As correções serão disponibilizadas no decorrer da semana, então fiquem atentos, pois estou disponível para sanar as suas dúvidas até às 17 horas. Então, um grande beijo, turminha, e até a nossa próxima aula.